O Espírito Santo de Deus a falar através desse irmão abençoado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue com as mãos assim levantadas em minha direção. Eu vou fazer uma oração, eu peço que vocês confirmem a minha oração. Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor Deus. Te peço, Senhor, faça-me instrumento da tua vontade. Não deixe que a minha vontade prevaleça, Senhor. E faça que eu perceba a graça que vem de ti. Te pedimos isso justificados por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Boa noite a todos. Eu já podia ir embora, como eu falei da última vez. Eu não acredito em coincidência, nunca acreditei quando a gente está falando da vontade de Deus. Jamais. Sabe por quê? A Cida me convidou para voltar aqui e não me deu um tema. Falou, o tema é livre. E eu falei, gente, é tudo que eu estava pensando em falar aqui, para mim eu já podia ir embora. Acredita, né? Nos cantos que tem aqui, na oração que a Cida fez, a mensagem é essa. Para mim, que trouxe aqui, ó, eu já podia ir embora. Já estou convencido, Cida, pelo canto, pela palavra. Meus irmãos, mas assim, eu penso, e a minha mulher deveria estar aqui comigo, a minha filha, número 2, deveria estar aqui comigo, e a número 1 também. Você conhece? A número 3 não, porque ela está lá em Patos de Minas. Eu convidei essas 3 senhoras para vir hoje comigo. Não me leva, cada um tinha a sua razão, justificadas até, mas eu gostaria que elas estivessem. Não que o que eu tenho para falar, porque não sou eu que vou falar, eu confio na ação do Espírito Santo e tudo que foi colocado para nós aqui, assim, fosse dirigido a elas. A palavra em primeiro lugar, para quem? Para mim mesmo, Josias. Deus sabe a dificuldade que eu tenho de vir partilhar uma palavra com os meus irmãos, por mais desconhecidos que sejam, e quando conhecidos, talvez mais difícil ainda. E como eu peço ao Senhor, para que não deixe que impere as minhas opiniões próprias. Isso que o meu irmão orou para mim aqui. Para que o meu convencimento, o meu radicalismo não prevaleça. Que eu não possa ser estranheza para ninguém. Porque eu acho que não é esse o propósito de Jesus na vida de cada um. Então quem tem a palavra aí, quem trouxe a palavra, pode abrir no capítulo 12 de Lucas, que é esse o tema que nós pegamos. Eu tenho uma Bíblia aqui, que eu não sei se todos conhecem, a Bíblia do Peregrino. Então talvez da forma que eu vou proclamar aqui, vai diferenciar um pouco, mas é a Bíblia, né? E o que eu trouxe aqui, o que o capítulo 12 de Lucas traz para nós, e que Deus me instruiu passar isso para vocês, é só notícia boa. Que até agora o que ouvimos aqui foi só motivo no canto, na oração, no que foi proposto para nós, só louvar ao Senhor pelo tanto que Ele nos ama, pelo tanto que Ele nos quer como seus filhos. Então, se algo aqui parece ser diferente, a intenção é essa, e a palavra de Jesus. Está aberta a Bíblia aí, no capítulo 12? Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste momento, milhares de pessoas se comprimiam, pisando umas às outras. Ele, Jesus, se dirigiu primeiro aos discípulos e disse: atenção com o fermento dos fariseus. Não há nada
encoberto que não se descubra, nada oculto que não se divulgue. Pois o que disserdes de noite se escutará em pleno dia. O que disserdes ao ouvido no porão será proclamado nos terraços. Não fechem a Bíblia. Nós vamos parar um pouquinho. O que Jesus está falando aí? Em algumas Bíblias, e eu tenho certeza, a Maria fala assim: guardai-vos da hipocrisia. Não é assim que está aí? Guardai-vos da hipocrisia. Então, qual é a primeira mensagem do Evangelho de Lucas, nesse capítulo 12 de Lucas, que Jesus fala para nós? Está fazendo uma condenação da hipocrisia. O que é a hipocrisia? Hipocrisia é viver ou ser uma pessoa falsa. Eu acho essa palavra uma das palavras mais pesadas que a gente poderia dirigir ao outro. E Jesus às vezes nos chama de hipócritas, porque quando Jesus está dirigindo essa palavra a quem está ao seu lado, ele não está dirigindo àquele do seu tempo. A palavra do Senhor é para todos sempre, é para nós que estamos agora tendo essa maravilhosa oportunidade e para todos os que virão após nós. Então a palavra de Jesus é para Josias, é para, fala seu nome? A palavra é assim. E Jesus está dizendo, está te dando esse alerta, como amigo que ele é, e outra coisa mais ele é, e ele vai nos mostrar aqui e anunciar. Ele está dizendo que nós devemos nos guardar da hipocrisia. E quando é que nós somos hipócritas? A palavra significa falso. É atribuído àquele fariseu que chegou lá para fazer aquela oração e ficou: olha, eu não sou como aquele homem, etc, etc, etc. Eu sou uma pessoa que eu jejuo, eu pago meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo e tal, tal. Eu sou um irretocável. Eu sou aquele que não preciso de ser remodelado por ninguém. Eu venho aqui, Senhor, só para te dizer isso. E quantas vezes nós somos assim, meus irmãos? E como esse tipo de comportamento nos afasta do Senhor? Jesus vai falar aqui na frente. Por isso essa paixão toda aqui por esse capítulo 12. E nós vamos ler assim, uns trechos salteados, para a gente, no dia não tem tanto tempo. E aí a hipocrisia é a primeira coisa que vai fazer. Eu sou aquele que eu não consigo fazer uma relação de 3 defeitos meus, principalmente aqueles defeitos relacionados ao meu espírito, que é o que interessa. Porque nós vamos ver aqui que Jesus vai dizer que na nossa vã preocupação a gente se preocupa muito com o corpo, com o ter, com o tanto que nós podemos ajuntar. E aí assim, eu sou, graças a Deus, um católico exemplar. O padre me adora. Precisou de mim, eu adorei. É para cantar, é para poder fazer uma celebração, ou para ir ali levar a Eucaristia, ou para poder ajudar uma igreja. Eu sou um católico exemplar. E aí fica uma pergunta para mim: será que eu sou? Eu sou esse católico? Eu sou esse membro do corpo que Jesus anuncia? Será que eu não tenho que rever esse meu conceito que eu tenho de mim mesmo? Com tantas opiniões sobre tantas pessoas dentro da minha comunidade de igreja, justificando tanta coisa que eu não faço, ou que eu faço em excesso. Eu nem gosto muito do padre. Sabe por quê? Porque eu acho que esse padre não é bom. Bom mesmo é o padre de lá. E esse pessoal do coral é sempre os mesmos. Essa mulher não sai da frente, esse cara não sai da frente. E aí eu cito todos os mandamentos da igreja. Quais são os mandamentos da igreja? Estou perguntando para mim, não é para ninguém aqui. E eu falo que eu sou católico. O pessoal que está preso lá na penitenciária também se diz católico. A maioria deles, 90 e tantos %. Você é o que, amigo? Sou católico. E aí? E você tem exercitado os sacramentos que você recebeu? Sacramento você não é católico, mas não tem os sacramentos. Qual é o primeiro dele? O batismo. E os dons que você recebeu do Espírito Santo por ocasião do batismo. E aí Jesus vem e me chama de hipócrita.
E eu, como um outro discípulo, lá falo: peraí, isso aí não é para mim. E por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque esse é o nosso, talvez o nosso a maior razão, o maior motivo de nos distanciarmos do Senhor. Porque sempre nos vemos a nós mesmos como pessoas especiais. E aí nós temos uma consequência imediata disso: é ver o outro pior do que nós. Isso é automático. Se eu sou esse tal, o outro não é. Mas rapaz, você não sabe nem quais são os mandamentos da igreja católica? São 5. Quem se arrisca falando para nós aqui? Não estou testando ninguém. Quem se arrisca? Por caridade, que é um dos dons do Espírito Santo. E a missa, aos domingos, assistir a missa inteira, participar da missa. Esse é o primeiro mandamento da nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo. E eu vou na igreja de vez em quando, a igreja me manda ir à missa todo domingo e todo dia de festa ou guarda. Esse é o mandamento. Qual é o outro? São 5. Confessar é? E comungar também? Quantas vezes a igreja nos manda comungar? Olha que incoerência. Pelo menos na Páscoa. Só mesmo. Mas não é comungar só na Páscoa. Pelo menos na Páscoa. Ah, mas está uma incoerência. Me manda aí a missa todos os domingos e dia de guarda e comungar pelo menos na Páscoa. Eu posso comungar em todas. Meus irmãozinhos, a comunhão é um sacramento tão sério, como todos os outros são, que a igreja nos dá essa oportunidade de poder comungar só na Páscoa. Porque nós temos que estar preparados e ter a compreensão plena do que é comungar. O que mais que a igreja manda a gente fazer? Falou em confessar, né? Participar da penitência. O que mais? Jejuar. Quando é o jejum? Pelo menos no período da quaresma. Você fazer isso aí. E vamos parar por aí, senão a gente se prende numa coisa só. Vamos continuar a palavra aí? Então vamos. Aí no versículo 4, Jesus fala: a vós, meus amigos, eu digo, está falando para nós, que não tem mais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu vos indicarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar ao fogo. Sim, eu vos repito, temei a este. Jesus está falando de quem aí? Quem se arrisca? De quem que Jesus está falando, meus irmãozinhos? Me ajudem aqui. Olha, Jesus está falando do seu Pai, que é o nosso Pai. E sabe o que Jesus está dizendo mais? Eu peguei na minha Bíblia aqui e na Bíblia de vocês também. Está falando a este e a ele. Está em letra minúscula. Eu peguei com a caneta e coloquei uma letra bem grande, maiúscula. Porque ele está falando de Deus. E está falando que fora Deus, o resto nós não temos que temer. Isso aqui é uma palavra de encorajamento para nós. Eu disse que esse capítulo aqui só nos dá notícias boas. Porque nos dá a equação de aproximação com Jesus. Aí ele fala que Deus é quem pode. Ele pode tudo, como a Cida falou aqui. Deus é quem é tudo. Ele é o dono da vida. Ele dá a vida, ele tira a vida. Ainda que uma vida tirada temporária para a vida eterna. E ele que fala, esse pode, esse não pode, através de quem? De Jesus Cristo. Isso mesmo, quem pensou isso? Através de Jesus. Porque Jesus, no momento seguinte aí, ele vai dizer o seguinte, continuando. Eu vou por essa partinha que ele compara com
com os pardais. Aí, no versículo 7, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Quando ele fala que os pardais são medidos por alguns, e Deus não se esquece de nenhum deles. Aí Jesus vai dizer assim, que é essa parte aqui mesmo que eu queria: eu vos digo que quem me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quem é o Filho do Homem? O nosso Salvador, o definitivo Salvador da nossa vida, que nos alia com o Pai. É Ele que nos apresentará. E Jesus tem um momento que Ele diz assim, na palavra, que Ele diz assim: quem foi que me colocou como juiz de vós? E aí, juntando isso aí, que tem um amigo meu que fala assim: gente, é o Padre Ranieri, lá da minha comunidade, uma pessoa que eu amo de paixão. O Padre Ranieri fala assim: gente, não leia a Bíblia um pedacinho só e tenta tirar uma interpretação, uma conclusão, usar a Bíblia, esse versículo, esse capítulo como um chicote. Jamais. Entenda primeiro, entenda o contexto. Aí Jesus fala: Jesus jamais é o juiz, porque ele não se coloca assim. Aquele que julga, Jesus veio para julgar os seus filhos, os vivos e os mortos. Jesus é o Salvador. E ele diz que aquele que não proclamar ou confessar o seu nome para os homens, já está o quê? Condenado por si só. Então o homem se perde por quê? Através de quê? Através do pecado por sentença. E não porque você não foi bom, você não foi aquilo. E tem um outro padre amigo meu que eu posso citar, chama Padre Inácio, lá da comunidade do Escolar. Ele fala que nós seremos julgados pela nossa quantidade de amor e não pelos nossos pecados. Eu acredito piamente nisso. Pelo tanto que nós amamos. Porque esse é o recado de Jesus para nós. Vamos mais um pouquinho? Tá bom, não tá? A gente interpretar assim? Aí nós vamos pular aqui um pouquinho, ó. No versículo 11 desse mesmo capítulo: quando vos conduzirem às sinagogas, chefes ou autoridades, não vos preocupeis de como vos defendereis ou o que direis. O Espírito Santo vos ensinará neste momento o que será preciso dizer. Outra notícia muito boa. Quem são esses aí? Que local é esse? As sinagogas é onde se reuniam os poderosos. De quê? Da palavra. Os que interpretavam, os que tinham livre acesso aos reinados, a quem mandava, a quem oprimia o povo. E aí, nos julgamentos, eles assim também faziam. E aí Jesus está fazendo o quê? Dando uma garantia: esse povo aí não está com nada perante Deus. Eles têm o poder por si só, como o próprio Jesus falou no momento do seu julgamento. Ele falou: o poder que você tem é o meu Pai que te dá. Entenderam, meus irmãos? Qual é a coragem que Jesus quer nos passar? É de que o que importa, e na frente nós vamos concluir dessa forma, o que importa é a nossa convicção da proximidade de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Porque eu não posso temer: eu não vou falar isso porque fulano pode achar ruim. E o profeta que eu sou, que pelo batismo eu assumi o meu papel de anunciar, como o próprio Jesus fala aqui, e alerta: se você me negar, não confessar. O que é confessar que Jesus quer falar? É para Ele que dobra os meus joelhos. É o Senhor da glória. É o Senhor que me salva, como São Paulo fala na carta aos Filipenses. É isso que eu tenho que professar em qualquer momento. Eu já disse para algum lugar, muitas vezes, eu já tive vergonha de falar no nome de Jesus. Eu já tive vergonha. Num dos momentos de bobeira meu, que eu nasci bobo, e fiquei bobo e estou bobo até hoje, mas eu acho que eu estou evoluindo. Eu estava falando com meu irmão que eu tenho duas grandes tristezas que doem no meu coração, mas dói. E a hora que eu faço a minha oração mais convicta, duas. E nós falamos aqui da alegria, né? Então as duas que me deixam assim, sabe quando é?
Primeiro é quando eu encontro um andarilho, uma pessoa pela rua. Aquilo me deixa abalado. Nas estradas, então, eu viajo muito, encontro aquelas pessoas que você vê que não tem norte. A pessoa está suja, está com um saco nas costas, está com um monte de troço. Essas pessoas que eu não preciso falar muito, que vocês veem a todo instante. Aquilo eu me desmancho. E aí o que eu faço? Eu faço a única coisa que eu posso fazer. Eu passo a pedir ao Senhor: Senhor, toma conta, é seu filho como eu, não tem diferença perante ti mesmo, Senhor. Eu dele, poderia ser eu. Só o Senhor pode resgatá-lo. Só o Senhor pode dar o consolo que a sociedade não está dando. Quando ele está ali na lata de lixo, comendo um lixo ali, o Senhor pode transformar aquilo num banquete ao paladar desse pobre coitado que a sociedade tornou assim, ou talvez por uma debilidade mental, mas é filho de Deus. E o outro momento que eu fico perturbado é quando eu vejo uma pessoa que deveria estar numa evolução melhor e ela está lá embaixo. E um dos momentos é quando você vê uma pessoa blasfemando contra Deus. E sabe o que eu falo? Não é de uma criança, esse não, esse tem a minha compreensão. Não é de um adolescente, esse também tem a minha compreensão. É de uma pessoa que não poderia ter o pensamento que tem, já deveria ter evoluído um pouco. Então eu peço a Deus sempre assim, que me permita evoluir, compreender as coisas, a cada momento. E o momento é assim, é no momento que a gente abre o coração para entender isso que Jesus está colocando para nós aqui. Que não importa os poderosos, não importa quem está. Quando ele cita os poderosos, que se não importa os poderosos, não importa os comuns. Não é subestimar, ao contrário, que Jesus manda valorizar. Mas é você entender que o que importa é Deus. Ele foi muito claro aqui. Eu direi e repito a quem vocês deverão temer. Não é temer, ai que medo de Deus. Não é isso. É assim: oh glória a Deus, oh Senhor, como o Senhor é bom na minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que acontece comigo, é só por causa da sua possibilidade. Que o Senhor me possibilita isso. Eu acordar, eu dormir, eu beber, e tudo, nada me falta. E olha o que é que Jesus fala aqui na frente. Depois disso tem essa palavra da avareza, que nós vamos pular, que aquele homem que tinha um celeiro grande disse assim: agora eu já tenho um celeiro, o que eu faço? Vou destruir e fazer um maior. Aí Jesus fala assim, lá no versículo 20: mas Deus disse a esse homem que queria destruir o celeiro e fazer um maior: insensato. Quem é insensato? A pessoa que não usa o senso, o juízo que Deus deu. O que nos diferencia homens e mulheres de todas as outras criaturas de Deus é o senso, onde é possível para nós o Espírito Santo de Deus. Aí Deus fala: insensato, nesta noite te pedirão a vida. Por que Deus fala te pedirão? Porque a vida é uma circunstância, a morte é uma circunstância da nossa vida, é natural. E por alguma consequência, hoje te pedirão a sua vida. E o que você vai fazer? Eu vou completar aqui com minhas palavras. Não querendo imitar a Deus, mas só para não se perder tanto. E o que você vai fazer com todo isso que você juntou? Não caberá no seu caixão, não caberá na sua rede. Então importa o que? O material que Jesus quer colocar para nós. Importa o que é a avareza. Nós falamos primeiro da hipocrisia, que nos distancia do caráter espiritual, porque nós nos tornamos pessoas falsas. Que falsidade é essa? Eu dizendo que sou esse, e quando me espremo, eu não sou nada disso que eu falo. Eu não sou nada disso. E aí quando vem a questão da avareza, vai me pegar pelo lado material. Olha, vamos fazer um negócio? Vamos. Quanto que é? 50% para você, 50% para mim. Aí depois, quando nós vamos dividir, eu falo: você não precisa disso tudo não, cuidado. Eu vou dar uma parte para a igreja, você fica só com 30. Aí o lado: e eu tenho uma televisão e eu quero duas, eu quero um celular e quero outro, e quero uma roupa e quero outro, e meu corpo está assim. Assista a televisão. Essa semana o que está falando lá? Tem uma matéria que começou ontem no canal aí, que eu achei interessante. Eu estava jantando, assistindo, beleza comprada. Está falando das cirurgias plásticas. O que você tem contra Jesus? Eu nada. Tem casos e casos e casos. Mas, de uma certa forma,
Tem pessoas que precisam, a ciência já permite, faz uma correção bacana. A pessoa tem um problema ali estético que pode corrigir, mas tem pessoas que chegam ao extremo, ao exagero, e por trás disso tudo é colocar um espelho na rua. A pessoa vai lá, velho, e se olha no espelho e fala: o que ele modificaria em mim? Tem um rapaz que falou assim: eu queria parecer fulano de tal, um jogador de futebol. Qual a consciência que tem uma pessoa dessa de Deus, que fala que quer ser? Ele não sabe da identidade dele na presença do Senhor, que Deus é Pai de todos nós, mas Ele nos reconhece individualmente. Ele sabe que eu sou o Josias, Ele me identificou. Eu não sou igual a ninguém, nem se eu tivesse um irmão gêmeo. Ninguém aqui é diferente. Deus nos reconhece personalmente. Isso é uma grandeza. Lembra da segunda leitura de domingo, que foi a missa aí, domingo, cumpriu o mandamento da igreja? A segunda leitura fala isso, na carta de São Paulo. São Paulo dizendo: olha, glória a Deus, nos reconhece como filhos. Um pequeno trecho lá. Aí eu vou avançar, senão a Ângela vai ensinar ali para mim. Disse a seus discípulos, no versículo 22. Quem disse? Jesus. Aos seus discípulos. Quem são seus discípulos? Josias, Ângela, Sandra, Belo e vão por aí afora. Por isso eu vos digo: não andeis angustiado pela comida para conservar a vida, ou pela veste para cobrir o corpo. Versículo 23: a vida vale mais que o sustento, e o corpo mais do que a veste. Aí ele faz uma série de comparação. Compara a gente com os corvos, compara a gente com os lírios do campo, que é uma verdadeira poesia. Tudo isso que a gente lê, depois vocês leiam em casa, por amor de Deus. Leia todo esse capítulo 12. Aí Jesus fala, após, no versículo 28: portanto, se Deus veste assim a erva do campo, quando ele fala dos lírios, que hoje cresce e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós desconfiados. E é tudo que nós não fazemos, né, gente? Por isso que nós somos aquelas pessoas irretocáveis. A gente não tem preocupação com nada, né? A gente não preocupa com a roupa, a gente não preocupa em juntar um dinheirinho, a gente não preocupa com o filho. E aí uma menina falou comigo assim, eu vou lembrar das coisas assim, numa reunião, pessoa do grupo de oração, me chamou de senhor, eu fiquei chateado com ela. Eu falei: Sr. Josias, filho dá trabalho, né? Ela está pensando em engravidar. Ah, não sei, eu estou pensando em engravidar. Eu falei: minha amiga, se dá, eu não sei não. Eu abri 3 filhas, Deus me presenteou, eu queria 6 filhos. Deus mandou 3 para mim, porque filho não é filho nosso. Esse senhor aí que está com essa menininha, como que é seu nome, irmão? Cláudio. E essa filha? Como é o nome dela? Vitória. A Vitória, não, antes de ser sua filha, ela é filha de Deus. Deus lhe confiou a Vitória, e você tem toda uma responsabilidade por ela. Então, antes de ser sua filha, antes de você achar que é uma propriedade sua, tire isso da sua mente. Ela é filha de Deus, como você também o é, na presença do seu pai e da sua mãe. Então Deus te reconhece, Deus te ama, Deus quer você, e Ele te confiou. Então eu queria 6, mas Deus quis só 3. Talvez Deus falou: para você tá bom, acho que você não dá conta mais do que isso não. Meu pai deu de 12, e depois deu tudo certo. 4 foram embora, 8 ficaram, eu sou um dos 8 que ficaram até agora. Mas daqui a pouco Deus me chama. E aí, meus irmãozinhos, assim, ó, a responsabilidade nossa, às vezes, de atender um filho conforme ele precisa ser, é porque nós tomamos um filho como uma propriedade nossa. Quer um exemplo? Quem já ouviu isso aqui que eu vou falar? Meu filho agora está bem. Meu filho agora está bem. Arrumou um emprego lá, meu amigo, ó. Está trabalhando com fulano e tal, que é assessor do deputado tal. Conseguiu comprar um apartamento para ele, tem 2 carros e tal. Filho, muitas vezes, é vendido
Pelo pai, infelizmente, pela mãe, infelizmente, pelo que ele adquiriu, pelo que ele tem. E se você cai na bobeira e fala assim, ele tem ido à igreja lá, muda de assunto, fala, esse cara é chato, você conversa de igreja, só fala de igreja em todo momento. Não vou chamar esse camarada aqui mais em casa, não, ele está conversando ali, você vai falar de igreja. Até uma coisa que eu perguntei, ele fala, graças a Deus. Tudo é assim, estraga a festa da gente. Igreja é igreja, relaxa, vai na igreja. É assim, meus irmãos? Nós somos assim? Eu acho que não. Jesus está mostrando o contrário aqui. Deus é Deus em todo lugar, em todo momento. Essa é a função. Alguém vai te falar alguma coisa e você diz, peraí, você já consultou Jesus? No lugar seu, o que Jesus faria? Quando nós pegamos, quem conhece e lembra das obras de misericórdia? A Ângela não vai, eu sei que ela sabe. A igreja dá uma recomendação para nós das obras de misericórdia, que é apenas misericórdia, é apenas um dos 7 dons do Espírito Santo. Aí tem toda uma temática de obras de misericórdia. Tem uma delas, uma das obras espirituais, que fala para você sofrer com o sofrimento do outro. Aí tem 7 materiais e 7 espirituais. Eu lembro agora, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, tudo corporal. Dá vestir os nus e vai enterrar os mortos, é a 7. Vai por aí. Coisas materiais que a gente faz. Chama obras de misericórdia corporais ou materiais. E tem as espirituais. As espirituais são desse tipo. Nemes ali é doutor desse negócio. Ele sabe tudo isso. Então, sem desmerecer ninguém aqui, por favor. Eu conheço, fiquei conhecendo e sei da caminhada dele que é longa. Ele teve a oportunidade de estudar isso. Então, a gente tem pouco exercício disso. Quando a gente pega, aí volto lá no início do capítulo 12, da hipocrisia, que nós às vezes por ignorância, mas não retira a nossa omissão, que a gente tem que estar atento. E vou tentar aqui chegar no final do capítulo aqui, ó. No versículo 30, por favor, me acompanhe. Jesus fala assim no versículo 30. Não sei como está na Bíblia de vocês, mas o sentido é esse. Tudo isso, todas essas preocupações, são coisas que as pessoas do mundo procuram. Quanto a vós, nós aqui, o vosso Pai, que é também o Pai de Jesus, sabe que elas nos fazem falta, essas nossas necessidades. Basta que busqueis o reinado dele, do Pai, e o resto vos será dado por acréscimo. E como eu sou uma pessoa petulante, apesar de toda a reverência que eu tenho a Jesus, porque Ele é o Salvador da minha vida, eu vou corrigir Jesus. Deus não nos dá por acréscimo, Deus nos dá antecipadamente. Porque quando nós descobrimos Deus, por ação do Espírito Santo, Deus já nos deu tudo. Porque eu não conheço nenhum homem, nunca conheci, nem nunca vi falar, em nenhum livro de história, e nunca vai existir um homem que faça nada por si mesmo. Inventar, criar. Eu vou fabricar um pé de fruta, eu vou fabricar um pé de alimento. Ele consegue fazer uma transformação do que Deus possibilitou. Então Deus, como disse Cida, é tudo, e não a Coca-Cola, como a televisão fala, tentando desviar a nossa atenção. Deus é tudo para nós. E quando a gente busca o reino de Deus, Jesus fala, isso vem por acréscimo. Quando Jesus fala por acréscimo, Ele fala numa naturalidade, que Ele sabe das nossas necessidades. Por que tanta preocupação que eu tenho nisso? Não temas, estou no versículo 32, pequenino rebanho. Ou ele poderia falar, meus filhinhos, meus queridos, porque vosso Pai decidiu dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Eu não te fiz essa parte, porque isso é demais para nós, Jesus. Jesus é demais, fala umas coisas impossíveis para nós. Eu não grifei essa parte. Jesus fala assim, fazei bolsas que não envelhecem,
um tesouro inesgotável no céu, onde os ladrões não chegam, nem a traça os rói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Só essa última frase. Primeiro, palavra da salvação, glória a Deus, Senhor. Só essa última palavra aqui de Jesus, daria para a gente falar meia hora dela, sobre esse negócio do coração. Sabe por quê? Porque assim, ó, aquele negócio, eu estou na minha, lembra do fariseu, que Jesus começa falando nele? Senhor, eu estou aqui, aí Jesus falou o que no final dessa parábola? Ele fala assim, aquele outro que bateu no peito e clamou a misericórdia, foi para casa justificado. E está dizendo o quê? Que o fariseu, Deus nem viu ele. Quando fala justificado, que Deus não justificou a oração dele, Deus não percebeu. Ele percebeu o clamor do outro, que clamou a misericórdia, e não que foi se engrandecer perante o Pai. Então, meus irmãozinhos, por que eu não grifei essa parte? Porque nossa humanidade é muito agarrada em nós, natural, inerente. Nós somos o pecado inerente ao homem. Agora, o que nos arranca isso, com um bisturi arrancando uma parte da carne, é Jesus. E Jesus fala aqui, por que nós estamos preocupados com todas essas coisinhas que Deus nos dá, na minha opinião, antecipado, e não de Jesus, por acréscimo, sendo que Ele decidiu nos dar o reino. Então, eu gostaria, e eu ia falar isso no início, eu sou uma pessoa que eu tenho muita inveja das outras. Você é uma das pessoas que eu tenho inveja, né? O Beto é outro, a Cida. Então, assim, eu gostaria de ter falado o que eu falei aqui, sem ter essa cara fechada que eu tenho. Eu recebo muita crítica, principalmente da minha esposa. E nós temos um pacto, eu e minha esposa. A gente vê um defeito um do outro e a gente aponta. 34 anos de casado. Nós já combinou, você vê alguma coisa no meu ouvido, você fala. Quando se meu nariz tiver alguma coisa assim, você fala. E a gente fala outras coisas, irmão, você fala, parecendo que as pessoas estão brigando com as pessoas. Então, quando eu vejo a Ângela aqui na frente, eu já vi ela várias vezes aqui, ela tem um sorriso permanente, é verdade ou mentira? Então, tudo isso que eu falei aqui era para eu falar sorrindo. Mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma expressão que não me agrada. Não me agrada. E eu sou tranquilo em dizer isso, porque eu não quero fazer nenhuma cirurgia plástica, não. Mas eu sei, eu tenho que me conhecer, e eu me conheço. Eu sei que eu sou uma pessoa de um semblante fechado, mas a notícia é tão boa para nós, essa garantia de Jesus é tão boa, que a pessoa tinha que passar. Ou então aquela amiga nossa que veio aqui, a Fátima é um espetáculo de pessoa. Como a Fátima fala assim, com aquela alegria, aquele coração assim pulando, né, vibrando e tal, é uma das coisas que eu... E por que eu falei que eu tenho inveja do Beto, assim? Cantar. A pessoa vai cantar e tal, mas quando eu falo inveja, viu, Ângelo? Não é uma inveja assim que é aquela inveja que está nos 7 pecados capitais. É uma admiração. Essa é a melhor palavra. É uma admiração. Como assim, a pessoa tem a indicação por Deus e absorve isso. A minha esposa fala assim, eu tenho que falar nela porque a gente fica o tempo todo junto, né? Vocês me perdoem. Ela fala assim, amor, você, não sei por que você é tão preocupado. Quando eu venho, o padre René me pede para ir lá fazer uma celebração, eu falo, não, eu tenho que estar, você nem preocupado, você fala tanto, eu falei, você que pensa, você está me caluniando. Eu não tenho dom de falar nada, não. Eu tenho que me esforçar, eu vou lá, leio, peço a Deus para me revelar o que eu preciso fazer, o que eu tenho que falar. Senhor, não deixa eu dar uma opinião minha, não deixa eu contar uma história desmedida, não. E aí eu vou. E às vezes sou pego de surpresa. Nos meus 34 anos de casado, dia 6 de outubro, a minha mulher sempre foi uma pessoa, a característica dela, a personalidade dela é uma pessoa retraída. Assim, ela não é uma pessoa expressiva. Talvez eu tenha um pouco do reflexo dela e ela de mim. Aí ela chegou por espontaneidade e pediu para colocar lá nas intenções os 34 anos de casamento de Josias e Fátima. Eu falei, hoje vai chover em Valadares, porque ela nunca fez isso nos outros 33. Tá bom, aí sentamos no primeiro banco, que é o lugarzinho nosso. Então lá, chegamos 5 para 7 da manhã, lá no albergue. Aí chega a comentarista.
a Lúcia, e chegou e falou assim: Josias, eu acho que o padre não vai vir, você vai ter que socorrer nós, e já está dando 7 horas, ele não costuma atrasar assim. Eu falei assim: não. Aí ele falou assim: espera mais um pouquinho, que ele não falha. Ainda mais o padre André, um homem zeloso pela igreja, mínimos detalhes ele vai. Aí deu 7h10. Aí foi: Josias, não tem jeito não, eu vou só esperar e tal, eu já estou indo. E foi para frente. Aí eu sentado no banco. Aí ela de lá falou assim: como eu brinquei com você agora, você. Eu fui lá, botei a obra e fui. Falei: puxa, logo hoje que eu precisava. Aí eu fui lá e conduzi a celebração com a ajuda do Espírito Santo. E depois eu não sei se as pessoas vieram me cumprimentar pelos 34 anos de casado, ou se vieram me cumprimentar pela mensagem que nós passamos lá. Mas se alguém me perguntasse: o que você falou? Eu saberia alguma coisa. Eu procurei interpretar o que estava no Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim: o que Deus nos oferece, não só na igreja, mas na nossa vida. E quando o Beto, mais o meu amigo aqui, e a Cida, estava cantando essa canção aqui, como que é o refrão dele? Vai tristeza. Vai tristeza. Vai tristeza. E falando vai tristeza, é assim: e vem a alegria. E a alegria, muitas vezes, que a gente tem que pedir a Deus. Viu, Beto? A revelação que essa canção me passou foi essa que eu vou falar. Com isso eu vou encerrar minha fala. É assim: que a tristeza que a gente pede a Deus, muitas vezes, ela não é da forma que a gente queria. A alegria que a gente pede, perdoe. A alegria que a gente pede a Deus, ela vem, às vezes, não da forma que a gente queria. Mas a alegria tem que permanecer no nosso coração. Então a gente tem que receber. Quer um exemplo? Eu quero um filho. E o meu filho vem dos olhos azuis, lindo e maravilhoso. Mas às vezes o filho que Deus não me concede não é esse, da forma que eu idealizei. Às vezes ele vem com um probleminha, que aos meus olhos vai ficar um problema, mas aos olhos de Deus ele é o que Jesus apontou aqui. E a nossa vida é cheia disso. Os desafios são muitos. Vem aqui na frente para você falar aqui: ah, não, eu não vou. Por quê? Porque às vezes Deus é você sim que tem que vir. É você que tem que ir lá. É você que tem que acudir. E Deus coloca para nós isso. Então a gente tem que fazer isso que a canção nos ensinou: choro, tristeza, mas alegria no meu coração, da forma que Deus acha que eu dou conta. Amém? Me perdoe se eu cansei vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que eu invejo a minha amiga é quando ela faz as orações, e eu vou pedir ela que faça a oração por nós aqui. A Ângela, a Cida, né? De agradecimento a Deus pela vida.